Meu companheiro, minha companheira, como vocês estão? Tudo bacana? Bem-vindos para mais uma aula aqui no canal Brasil Escola. Não perca tempo, já faça a sua inscrição no canal. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História, e hoje nós vamos falar sobre pré-história no Brasil. Por acaso você já ouviu falar em pré-história no Brasil? Vamos lá. Nós temos o hábito de falar que a história do Brasil começa em 1500. Mas pense comigo, muito antes de 1500, determinados grupos se organizaram nas terras brasileiras. A história do Brasil tem um passado muito mais antigo, mais remoto. Podemos perfeitamente falar em uma pré-história brasileira. E existem tantas evidências que nos levam à pré-história brasileira. Tantas. Por exemplo, comecemos por Peter Lund, um cientista dinamarquês, naturalista dinamarquês, que viveu no Brasil no século XIX. Peter Lund, em Minas Gerais, encontrou ossadas de mais de 115 mamíferos pré-históricos e se deparou também com algumas ossadas humanas, de pessoas que viveram em um Brasil pré-histórico. Aí está uma evidência da pré-história brasileira. Eu mostro outra para você. Niede Guidon. O trabalho feito pela arqueóloga Niede Guidon. De acordo com ela, e ela atua no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, o maior sítio arqueológico brasileiro. De acordo com Niede Guidon, existem evidências da presença humana na região há mais de 50 mil anos. Em outras palavras, os seus trabalhos chegam a desafiar a principal teoria sobre o povoamento do continente americano. A teoria que se ampara na passagem pelo Estreito de Bering. Os trabalhos de Niede Guidon, no mínimo, movimentam a comunidade internacional. O Parque Nacional Serra da Capivara fica na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí. Como eu disse há pouco, um sítio arqueológico de grande importância não só para o Brasil. Aliás, a Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, na década de 1990, tombou o Parque Nacional Serra da Capivara como Patrimônio Cultural da Humanidade. Encontraremos no Parque Nacional Serra da Capivara inúmeras pinturas rupestres. Centenas. São evidências da presença humana em um Brasil pré-histórico. O Parque Nacional, ele é muito visitado por estrangeiros. Não muito por brasileiros. Eu gostaria que você acompanhasse um depoimento da arqueóloga Niede Guidon. Veja. Da perspectiva, e nós temos aqui exemplos fantásticos de perspectiva. Nós temos então toda a demonstração do museu, nós mostramos a capacidade que eles tinham de lascar as pedras para fazer as suas ferramentas, e tem então algo completamente novo que seria interessante que o povo brasileiro visse isso, entende? E também a beleza da natureza do Brasil. Vamos tocar em um fato muito conhecido de nós brasileiros. Em 1975, arqueólogos encontraram na cidade de Minas Gerais, Pedro Leopoldo, um crânio. Depois das investigações, perceberam que se tratava de um crânio de uma mulher. Ela foi batizada como Luzia. As pesquisas mostram que Luzia teria vivido no Brasil há mais de 11 mil anos. Eu vou reforçar a informação. Luzia teria vivido nas terras brasileiras há mais de 11 mil anos, em um Brasil pré-histórico. Luzia, a mais antiga brasileira. Especialistas fizeram uma reconstituição do seu rosto
e chegaram nesta imagem. Veja. Ano passado, Luzia sobreviveu a um grande incêndio. Eu estou me referindo ao incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Lá dentro estava Luzia. As imagens impressionam, pois estamos acompanhando a decomposição de parte da memória brasileira. Mas, para nossa alegria, Luzia foi encontrada nos escombros. Atualmente, os especialistas buscam a reconstituição do seu rosto de novo. Depois de tudo isso, você ainda falará que a história do Brasil começa em 1500? Sobre essa discussão, existem basicamente duas perspectivas. Durante muitos anos, a versão oficial sustentou que a história brasileira começa em 1500. Talvez você tenha percebido que esse entendimento tem uma carga de eurocentrismo. A ideia é clara. A história do Brasil começa depois de 1500. Traduzindo, a história do Brasil só começa depois dos contatos com os portugueses, com os europeus. Percebe o eurocentrismo nessa versão? A história do Brasil vem passando por uma revisão, por uma releitura. E nessa fase de revisão, a versão oficial vem perdendo espaço para aquilo que eu chamo de marco inaugural falso. 1500 trata-se de um marco inaugural falso. 1500 não marca o início da história brasileira, porque o Brasil tem uma história muito antiga. Tão antiga que poderemos perfeitamente falar em pré-história brasileira. Bem, se você gostou da aula, deixa aí o seu like. Em caso de dúvidas, por favor, os comentários. Nós iremos avaliá-los. Acesse os links na descrição e não deixem de compartilhar os nossos vídeos. Nos esbarramos por aí.